Então abre a sua Bíblia lá, Juízes 11, de 1 a 11, nós vamos pensar na história de Jefté. Juízes 11, de 1 a 11. Vamos ler responsivo? É os ímpares, a igreja os pares. Jefté livra os israelitas. Alguém precisa de misericórdia? Eu ainda escuto farfalhar aí. Agora parou. Juízes 11, de 1 a 11, responsivo. Jefté livra os israelitas. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Quando pelejaram, foram os israelitas, os anciãos de Gileade, buscar Jefté na terra de Tobi. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Respondeu os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, vem o rosto rosto e combate contra os filhos de Amon, e seu nosso chefe, os poderosos moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me trouxerdes levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos a Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferia todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Isso aqui é importante. Queridos, a premissa aqui é: não importa como começa, importa como vai terminar. Quando a gente olha para a sociedade moderna e vê tanto vitimismo, a gente fica bem entristecido, aborrecido. Por que tanto vitimismo? O sujeito que vai dar entrevista na TV e diz assim: eu sou um ladrão porque a sociedade me fez assim, eu só podia ser isso, porque eu me criei na favela e lá não tive muitas oportunidades. Mas milhares de pessoas se criam nas favelas e são homens e mulheres de bem, sem necessidade dessa desculpa. Outra diz: a sociedade não me deu oportunidade e eu tive que migrar para este caminho. Sendo honesto, eu nunca seria rico, e traficando eu fiquei rico rapidamente. E essas pessoas são as pessoas que são exaltadas hoje. Saudade do tempo em que você ligava a TV e via um documentário sobre uma pessoa que havia superado, sabe? Aquele taxista que encontrou uma mala cheia de dinheiro e procurou o dono e devolveu, e era notícia. Hoje ele é notícia porque eles se assustam. Ninguém mais devolveria nesse mundo, mas nós não. Nós não podemos ser assim. Saudade daquele tempo em que eles faziam documentários de homens e mulheres que tinham saído do nada, como um rapaz que começou a vender bala no sinal e descobriu que podia retornar com aquele capital inicial para comprar mais bala e fazenda, e depois abriu uma empresa e depois prosperou. Ou aquela pessoa deficiente que, com uma deficiência física, nunca usou aquilo como desculpa, mas foi uma história de superação. Essas coisas, elas desapareceram da TV.
elas desapareceram da mídia, porque agora a moda é colocar a culpa de tudo na sociedade. Eu sou pobre, a culpa é da sociedade. Eu não prosperei na vida, a culpa é da sociedade. Eu tenho problemas porque eu sou de uma raça tal que a sociedade tem uma dívida histórica comigo, e é por isso que eu não consigo me superar. Então, ao invés de termos agora histórias de superação, nós temos histórias de vitimismo, em que a culpa do fracasso de muitos é o sucesso de muitos outros, e as pessoas ficam agarradas, olhando para trás, presas num sistema que vai continuar a escravizá-las, porque elas vão depender desse sistema o resto da vida, e vão ajudar a sustentar esse sistema por medo de que ele acabe, e isso influencia na sua espiritualidade também. Você acha que as conjecturas sociais que rodam por aí, elas não influenciam a sua espiritualidade? Influenciam, sabe por quê? Porque agora você não quer mais se superar no poder do Espírito, você quer ficar reclamando de Deus sobre por que Deus não fez isso, ou por que Deus não fez aquilo. E nós já ensinamos aqui uma coisa muito interessante: você faz a pergunta errada. Quando as coisas acontecem na nossa vida, nós não devemos perguntar por quê, mas para quê. Para quê? Quando eu aprendi isso, e quando o Senhor Jesus me alcançou, eu parei de ficar perguntando: Senhor, por que eu nasci com uma deficiência visual tão grave? Mas comecei a perguntar: Senhor, para que o Senhor quer que eu viva assim? Qual é o motivo? E não pense que eu desisti da cura, não. Quando Ele me disser que não vai me curar mesmo, ou que vai curar, eu vou continuar orando sobre isso. Mas o tempo é dele, o momento é dele, eu creio na cura. Sabe o que mais gera um certo desconforto na gente, um certo pensamento complicado? É você já ter orado por pessoas e vê-las sendo curadas, e você mesmo não é. E o mundo é tão cruel que às vezes ele vira e fala assim: já que seu Deus cura, por que não te curou? Mas eu já aprendi a responder isso, porque Ele é Deus, e sendo Ele Deus, Ele cura quando quer, porque quer e se quiser. Ele não deve satisfação a mim e nem a ninguém da sociedade. Ele vai fazer quando Ele quiser, mas enquanto Ele não quer fazer, Ele faz o que Ele quer com isso que Ele me deu. Está ótimo. E aí eu olho para a vida de Jefté, e eu acho maravilhoso isso aqui, a história de superação de Jefté. O que o texto diz? Que Jefté era um gileadita, homem valente, era um cara bom. Mas olha o porém aí no texto, no verso 1: porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté, mas Gileade gerou Jefté. Não é que Gileade é o pai imediato de Jefté, é que Jefté é da linhagem de Gileade. É a mesma coisa que o cego Bartimeu está dizendo quando grita: Jesus, filho de Davi. Nós sabemos que Jesus não é filho de Davi, ele é da descendência de Davi, está lá atrás. Aqui é a mesma coisa. Jefté era um gileadita, Jefté era também da descendência de Gileade, da tribo de Gileade, mas tinha um problema: era filho de uma prostituta. Ser filho de uma prostituta naquele tempo, meu filho, se hoje gera preconceito, né? Às vezes a gente ouve e vê coisas na porta da escola que não é brincadeira. Um menino falando do outro, né? Alguma coisa sobre a mãe ou sobre... Se hoje já não é fácil, pense naquele tempo, como as pessoas olhavam de nariz torcido para Jefté. Então Jefté é filho de uma prostituta, foi expulso de casa pelos seus irmãos que disseram para ele: você não tem nada com a gente, você é filho de uma outra mulher, você é um filho de uma prostituta, vai embora, nós é que somos filhos da legítima. E para melhorar a situação, quando Jefté foge da presença dos seus irmãos, acontece algo muito interessante. Para piorar, homens levianos se juntaram a Jefté. Soma o contexto: filho de prostituta, expulso de casa por seus irmãos, e agora cheio de homens de má índole se juntaram a ele. O que isso ia dar? Ia dar um homem ruim, né? Mas não deu. Sabe por quê? Porque não é o passado que conta, é o futuro que Deus tem preparado para nós. Porque não é como começou que conta, é como vai terminar que conta. E é como a gente vai caminhar até que chegue o fim. Mas o passado é passado. O passado é passado. O meio não produz o homem. Pode até influenciar alguns comportamentos, mas eu não sou produto do meio. Posso até ser,
e usar isso como desculpa até que Cristo entre na minha vida. Mas quando Cristo entra na minha vida, eu não sou produto desse meio. Agora eu sou nascido de novo, produto da graça de Jesus, habitação do Espírito Santo, lavado em mim pelo sangue do Cordeiro. O homem tem que parar com essa ideia de que ele é produto do meio e parar de ficar se desculpando, pondo a culpa em toda a sociedade. Eu sei, os sociólogos aprendem isso lá na faculdade, eu sei. O pessoal vai para a faculdade, principalmente quem faz sociologia, psicologia, filosofia. Nossos filósofos brasileiros, pelo amor de Deus, mas deixa isso para um momento. Essa gente aprende isso, e isso é marxismo puro, para que você seja desculpado de tudo que acontece, para que o mau elemento seja desculpado. A culpa não é dele, ele rouba, mas a culpa é da sociedade. A culpa nunca é dele, a culpa sempre é do outro. A filosofia desse mundo é: o seu problema é problema seu, e o meu problema é problema seu. Essa é a filosofia desse mundo. Mas a filosofia de Cristo é: o meu problema é um problema meu, que Cristo me ajuda a vencer, e o seu problema é um problema meu também, para que eu possa te abençoar e te ajudar a vencer. Nós caminhamos numa direção muito diferente desse mundo, e isso fez toda a diferença na vida de Jefté, né? Então, eu queria que você pensasse algumas coisas comigo nessa noite, muito rapidamente agora, sobre a vida de Jefté. A primeira delas: não importa de quem você seja, importa se você já é filho do rei. E isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. Jefté era filho de uma prostituta, mas se tornou governante da sua tribo, e um homem vitorioso em guerras. Não importa de quem você é filho, não importa de onde você veio na sociedade, o que importa é que Cristo pode fazer através de você. Tem gente presa ao passado: o meu pai era ruim, a minha mãe era ruim, a minha família era ruim, por isso eu não tenho jeito. Tem jeito sim, Jesus, em nome de Jesus. O Senhor transformou a vida de Jefté e é poderoso para transformar de qualquer um de nós. Eu sei o que eu estou falando. Eu não tinha, socialmente falando, se eu raciocinasse, e se eu tivesse sido conduzido pela perspectiva desse mundo, o último lugar onde eu estaria seria num púlpito falando para você as coisas que a gente tem falado. Porque sim, meus pais eram separados, meu pai foi embora, minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos, eu fui morar na casa de parentes, eu tive o melhor que eles podiam me dar, mas não era o melhor que um pai ou uma mãe equilibrados dariam. Mas isso não importa, Cristo mudou a história. Sim, eu tenho limitações, não tinha professor especial para nós, nem monitor. Minha professora nem sabia como lidar com isso. O máximo que ela fazia era me colocar na primeira carteira da sala, na esperança que eu conseguisse copiar a matéria toda, e eu nunca conseguia. Pegava caderno emprestado de amigos e ia, e tudo deu certo, e nunca houve uma deferência especial. Vamos dar uma prova diferente, vamos fazer uma coisa diferente. Eu nem queria. Mas hoje as pessoas são ensinadas a exigir deferências especiais por qualquer coisinha. E quer saber de uma coisa? Foi bom que eu não tivesse professores especiais. Foi bom que eu não tivesse tratamento especial. Foi bom para mim que eu não tivesse sido tratado como um pobre e aleijado da sociedade, que tinha que ser tratado de maneira diferente na escola, porque isso gerou tenacidade. Tem hora que até eu esqueço que eu estou mencionando. Não sei como é que não quebrei mais um. Por quê? Não é por mim, é porque Cristo um dia alcançou, mas isso fez toda a diferença. A gente fica olhando para o passado e fica reclamando do passado. Deixa o passado no passado, pensa no que Cristo pode fazer por você, e Ele faz. E Ele faz. Ele faz. Jefté não ficou olhando para o passado. Nunca mais nesse texto vai haver referência a quem foi a mãe de Jefté e qual foi a origem de Jefté. A vida seguiu, Jefté se tornou um governante. Ele não ficou: toda a dificuldade que tinha, eu estou passando por isso porque a sociedade não me ama, porque eu sou um filho de uma prostituta. Não, acabou, esse assunto acabou. A única referência à filiação de Jefté está no verso 1 e acabou. Segunda coisa que você precisa entender: ainda que muitos te rejeitem, se Cristo te aceitou, isso basta. Os irmãos de Jefté o haviam rejeitado, mas ele superou isso. Sabe por quê? Porque o Senhor o acolheu. Sim, o Senhor acolheu Jefté, tanto que o fez vitorioso em guerras.
Às vezes você fica preocupado com as rejeições que você sofre e você nem presta atenção naqueles que te acolhem e em como Cristo te acolhe. Deixe o passado no passado. Não são as origens que importam, porque todos nós nascemos em pecado nossas mães nos conceberam, mas Cristo nos faz diferente. Então deixe o passado lá, primeiro ponto. Segundo ponto, receba a acolhida e o abraço de Jesus e daqueles que de fato estão preocupados com você. Não fique concentrado na rejeição. Jefté não ficou concentrado na rejeição de seus irmãos. A vida seguiu. E não foram quaisquer pessoas que o rejeitaram, foram seus irmãos de sangue. Mas a vida seguiu e Jefté seguiu. Aprenda isso. Não foque na rejeição, mas naqueles que te acolhem. O mundo inteiro pode te rejeitar, mas se Cristo te acolheu, é isso que importa. É como disse John Knox, o nosso John Knox, fundador do presbiterianismo: o homem e Deus são a maioria. E o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai fazer o que Ele tem que fazer, e o Senhor vai realizar o que Ele tem que realizar. Então pense nisso. A terceira coisa é: não use como desculpa que os outros estão te influenciando, mas influencie o meio em que você está no poder do Senhor Jesus. Sim, homens levianos se juntaram a Jefté, mas Jefté não se tornou um homem leviano como eles. Jefté podia ter voltado agora para a sua tribo e quem sabe até se unido aos inimigos para se vingar, mas Jefté não se tornou assim. Muitas pessoas deixam a fé porque são incapazes de ser influência, mas são influenciáveis e influenciados porque não buscam o Senhor. Seja influência, não deixe que os outros te influenciem. É isso que esse mundo faz, trabalha com influência, tenta te constranger quando você propaga os valores de Cristo. Mas Jefté não foi assim. Esse mundo tenta nos constranger dizendo que a nossa pregação é uma coisa ultrapassada, que a nossa conduta, essa conduta de desejo de santidade é uma coisa ultrapassada, mas não é. Mas o mundo tenta nos constranger e nos influenciar, mas você foi chamado para ser uma influência nesse mundo, e não ao contrário. Influencie. Deixe o passado no passado. Não importa como começou, importa como vai terminar. Não se preocupe com as rejeições. Se o Senhor te acolheu, as rejeições não são nada. Influencie no poder da palavra. Não deixe que os outros te influenciem. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas a coisa continua. O texto continua de uma maneira muito interessante, porque vai dizer que os inimigos, que são os amonitas, tentam invadir o território de Israel, estão de fato lutando contra os gileaditas, e aí eles vão buscar Jefté. Eles haviam expulsado Jefté. Jefté era o filho da prostituta, mas na hora do aperto eles buscam Jefté, porque Jefté era um homem valente, era um homem de guerra, manteve a sua integridade. Então aprenda uma coisa: você às vezes quer lutar guerras que não são suas. Não se preocupe com vingança, não se preocupe em mostrar a todos que você tem razão. Se você está com Cristo, deixe o fluxo da história correr. O Senhor é soberano, no tempo certo Ele te exaltará. Foi isso que Ele ensinou, não foi? Às vezes você está preocupado em se defender de pessoas, se defender de acusações, se defender de coisas. Uma vez eu recebi um conselho muito interessante de um pastor mais antigo que eu. Houve um campo em que nós fomos muito prejudicados por algumas pessoas. Nós, porque Jeane sempre caminhou comigo e ela viu a minha aflição naquele momento. Homens que se levantaram contra nós, e eu fiquei tão irado naquele momento que eu comecei a juntar documentos contra aqueles homens, provas contra aqueles homens, porque eu queria de fato mostrar que eu estava certo. Então o pastor mais velho se aproximou de mim, chegou e falou assim: Gilberto, você tem razão. Eu falei: tem. Você está certo, não está? Estou. Você tem documentos? Não tem? Tenho.
Mas faz o seguinte: deixa isso tudo para lá, segue a sua vida com Jesus, deixa esses homens para lá, e no devido tempo o Senhor vai mostrar quem estava certo e quem estava errado. Eu achei que aquele era um bom conselho naquele momento. O Espírito Santo de Deus de fato agiu ali. Aquele foi um bom conselho. Joguei todos aqueles documentos fora, rasguei tudo aquilo, pus fogo no que era possível, me esqueci daquelas coisas. A vida seguiu, nós nos mudamos de cidade, e menos de 6 meses depois de termos saído, o Senhor começou a revelar quem estava certo e quem estava errado, sem que eu tivesse que me desgastar, sem que eu tivesse que ter alta depressão ou taquicardia, sem que eu tivesse que ficar desesperado, correndo atrás de provas, diante de homens, tentando expor a minha razão. Foi um bom conselho. No momento oportuno, o Senhor fez as coisas chegarem no lugar. Foi um bom conselho. Jefté não foi diferente. Jefté foi embora, seguiu sua vida, e no tempo oportuno, seu próprio povo foi buscá-lo, para que ele de fato pudesse ajudá-los. Tem mais uma coisa: tudo isso foi muito bem sucedido, porque no verso 11 nós vimos que todas as palavras do concerto de Jefté com o seu povo, elas foram ditas perante o Senhor. Em Mispa havia um altar, e ali os gileaditas fizeram um concerto com Jefté, e todas as palavras do concerto de Jefté foram ditas diante do Senhor. É isso, queridos. Todas as nossas palavras devem ser submetidas ao Senhor e devem ser ditas diante do Senhor. Tudo vai terminar bem quando colocamos as coisas nas mãos do Senhor. Tudo vai terminar bem. Mas sabe o que é interessante, que fortaleceu Jefté? É que a partir do verso 12, Jefté vai conversar com os filhos de Amon, e os filhos de Amon alegam que tinha uma terra lá que era deles. E Jefté então vai contar a história para eles e dizer: negativo. Vocês lembram quando nós viemos lá do Egito, que nós fizemos passagem até vocês? Vocês não nos deram passagem, nem os amonitas, nem os moabitas, e o Senhor não permitiu que Israel guerreasse contra os amonitas e contra os moabitas, porque na verdade eles são parentes lá atrás. Os moabitas e os amonitas são da descendência de Ló, numa história muito triste, mas Ló era sobrinho de Abraão. E então Israel contornou a terra de Moabe, a terra de Amon, conquistou as terras dos outros povos que Deus deu a eles, e as cidades que os inimigos agora estavam reclamando, os amonitas, não eram mesmo cidades dos amonitas, eram cidades que Deus deu a Israel. Jefté sabia disso, argumentou contra os amonitas e diz: olha, o nosso Deus nos deu essa terra é nossa. Conhecer a palavra do Senhor e a história redentiva do Senhor nos fortalece para vencermos nossas guerras. Jefté conhecia a história. Ele até podia ter sido filho de uma prostituta, ele até podia ter sido abandonado por sua família, mas ele não era um alienado, ele não usou isso como desculpa. Ele também conhecia o Deus verdadeiro, e ele conhecia a história do Deus verdadeiro. Muitos crentes estão sucumbindo porque não conhecem a história do Deus verdadeiro, a história redentiva do Senhor, e aquilo que Deus tem preparado para nós. Jefté sabia qual era toda a herança que Deus tinha dado aos israelitas e à sua tribo de Gileade em particular. Muito crente não sabe quais são as heranças que Deus concedeu a eles na cruz. E nós precisamos conhecer a história da graça, a história da redenção, para sabermos exatamente o que foi que recebemos de herança, o que foi que Cristo conquistou por nós na cruz. E quando tomamos consciência do que Cristo conquistou por nós na cruz, queridos, nós somos felizes. Nós não servimos por constrangimento, mas por alegria. Jefté conhecia a história, e se você não conhece a velha história das boas novas, a velha nova história você precisa conhecer, sobre como Jesus nos libertou com mão poderosa lá na cruz, como nos comprou com o seu sangue, como nos lavou e nos remiu com o seu sangue carmesim, e como nos guia no poder do seu Santo Espírito que Ele derramou sobre nós. Ele é um outro Consolador, o Espírito que Cristo enviou para estar conosco até a consumação do século. Um crente que conhece essa história, ele não vai se vitimizar,
A origem não faz mais diferença, porque agora nascemos de novo e a nossa origem é do Espírito. Se todos nos abandonaram, isso não importa mais, porque agora nós conhecemos o Deus verdadeiro e sabemos como Ele nos acolheu e de que maneira maravilhosa Ele nos acolheu. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Jefté conhecia a história. E então Jefté foi vitorioso nas suas batalhas. Jefté terminou bem. Quer dizer que tudo foi perfeito na vida de Jefté? Não. Nós temos uma história triste aqui ainda neste capítulo, que começa no verso 29, mas nós não vamos falar sobre ela hoje, que foi o voto de Jefté. As pessoas são tão preocupadas em fazer votos, em pagar alguma coisa a Deus, em barganhar com Deus, e aí fazem coisas que Deus nunca pediu para fazer. Jefté teve deslizes, como todos nós temos, mas não deixou de ser homem de Deus por isso. Ele fez um voto estúpido, disse que se ganhasse a guerra, sacrificaria a primeira pessoa que viesse ao seu encontro quando ele estivesse voltando para casa, e essa primeira pessoa foi sua filha única e virgem. Um voto desnecessário, um voto precipitado, um voto infeliz. Mas o que ele nos ensina? Nos ensina que Deus nunca pediu para você fazer nenhuma barganha com Ele. Graça é isso. Deus não espera que você dê nada a Ele, porque tudo já é dele. Deus espera que você viva em gratidão. Não obstante o deslize tão sério de Jefté, quando começa o capítulo 12, você vai ver que Jefté peleja contra os efraimitas, e Jefté é vitorioso mais uma vez. E então você lê sobre a morte de Jefté. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos depois dessas coisas todas, e morreu, e foi sepultado numa cidade de Gileade. Morreu bem, morreu tranquilo, foi morar com o Senhor. É um dos heróis da fé. Sim, nós teremos deslizes como Jefté teve, mas o nosso final é glorioso. Pare de olhar para a origem, para o passado. Olhe para frente, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Não importa como a sua história começou, não importa como ela vai terminar, não importa qual é a sua origem, o que importa é o seu destino. E o meu é a Jerusalém celestial, porque eu tenho Cristo Jesus. Não importa quantos vão te abandonar na caminhada, o que importa é que Cristo nos acolheu, nos deu uma família da fé, uma gloriosa família da fé. Isso é maravilhoso. Não importa quais as pessoas que estão ao nosso redor, em Cristo nós podemos influenciá-las e torná-las homens valorosos, como os amigos de Jefté acabaram se tornando e ajudando no seu exército. O que importa é que nossas palavras sejam ditas diante do Senhor, nossa aliança seja com o Senhor e todas as demais alianças sejam feitas debaixo da vontade do Senhor. E então nós terminaremos muito bem. Deixe o passado no passado. Só lembre dele para fins didáticos. Se você entende que a sua origem não é uma origem nobre, não importa. O que importa é o destino, é como vai terminar, é a sua nova origem, porque somos nova criatura em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Nós somos nova criatura, nova criação. O Senhor já começou a sua nova criação e Ele começou em nós. Em nós. O Senhor começou sua nova criação em nós. O que importa é que podemos terminar bem e vitoriosos, e vamos em Jesus. Olha para você mesmo. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. O que Ele está dizendo para nós essa noite é que Ele é poderoso para escrever uma história totalmente nova e diferente. Uma nova história na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. É claro que isso exige postura de nossa parte, é claro que isso exige arrependimento, é claro que isso exige comprometimento, mas alguma coisa nós temos que fazer de fato. Somos salvos gratuitamente, mas a santidade é um exercício. O crescimento em santidade, em santificação, é um exercício. O ser agradecidos é um aprendizado, é um exercício. Mas que, como Jefté, vivamos uma nova história, porque nós não precisamos ser esmagados pela sociedade, pelas ideologias desse mundo e pelos discursos progressistas que estão por aí.
Ninguém está prosperando com esse negócio. As pessoas antes estão ficando com essas coisas do mundo. Antes estão ficando mais depressivas, desanimadas, ou algumas indo ao suicídio, desistindo da vida, entupidas de antidepressivos, anti-ansiolíticos, anti não sei o quê, porque essas noções do mundo só nos destroem. Mas Cristo é aquele que nos faz novos de novo. Não importa como começou, não importa como vai terminar, não importa qual é a sua origem, importa é o novo nascimento e a chegada em Jesus. Sei que o Santo Espírito falou com você em algum momento, então coloca a sua vida diante do Senhor. Quais são as palavras que você vai dizer diante do Senhor? Como Jefté disse, derrama sua alma, seu coração, fala mesmo: Senhor, escreve uma nova história. Eu não quero ser produto do meu passado, mas produto da graça do Senhor, do teu mover. Eu quero ser a nova criação já agora. Já agora. Ah, Senhor, vem sobre o teu povo e fala com o teu povo. Dá ao teu povo, Senhor, a determinação de uma nova postura, para vivermos uma nova história diante do Senhor, uma nova história diante da igreja, uma nova história diante deste mundo, influenciando-o. Senhor, toma cada um de nós nas tuas mãos agora. Sim, alguns de nós têm uma origem triste, que nos encheu de cicatrizes e de marcas, mas o Senhor é poderoso para fechar a ferida. Então fecha feridas nessa noite. Derrama do teu bálsamo curador, derrama do teu refrigério, do óleo de alegria, de vestes de louvor, coroa de glória. Põe um cântico nos lábios do teu povo. Restaura o teu povo, restaura a alegria, restaura corações, restaura casas, restaura famílias, restaura mentes, restaura a maneira de pensar, tirando toda a maneira de pensar deste mundo e levando-nos a pensar como o Senhor e a tua palavra nos ensina. Ah, Senhor, visita o teu povo, derrama graça sobre a vida do teu povo, Jesus. Seu sangue me lavou, sou teu, Senhor, sou teu. Meus pecados perdoou, eu me perdoou. Sou teu, Senhor, sou teu. Quero ser tua luz aqui e levar o teu amor, e espalhar teu bom perfume onde for. Minha vida te entreguei, usa-me como quiser. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.